Graça e paz, irmãos e pastores. Estamos em mais um ano de campanha de missões mundiais. Muito agradecidos a Deus, nosso Pai, pela maneira como nos conduz. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, amados? Boa noite, Deus abençoe os queridos irmãos que se fazem presentes. Também queremos cumprimentar as pessoas que no momento nos acompanham pela internet, pelo Instagram, pelo YouTube. Deus abençoe também a sua vida, de você que está nesse momento na sua casa. Quem sabe você está cansado, doente, está enfermo. Que Deus venha visitá-lo, que Deus venha tocá-lo, Deus venha fazer uma obra na sua vida e também lhe dar condição de abrir seus ouvidos para que você possa receber da parte de Deus a sua palavra, né? Que Deus plante em seu coração a sua palavra, que possamos nesta noite ser edificados um pouco mais. E por isso nós louvamos a Deus, porque Deus tem nos dado essa oportunidade de nos reunirmos como igreja, né, para louvarmos o nome do Senhor, para o adorarmos. É tão gostoso. E também aprendermos um pouquinho mais da sua palavra, que é o nosso alimento, né, através da qual a gente pode obter o devido crescimento, o devido amadurecimento. Colossenses 3, versículo de número 5. Fazei, portanto, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. E por essas coisas, ou por causa dessas coisas, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Até aqui. Na última oportunidade que nós nos reunimos, não quarta-feira passada, creio que na quarta-feira retrasada, nós falamos um pouco sobre a avareza, né? Gastamos um tempo significativo explicando biblicamente, né, o sentido, o significado, né? E como uma obra, efetivamente uma obra da carne, né? E inerente à natureza terrena. Por isso que o apóstolo Paulo diz, ali no versículo 5 desse capítulo 3, que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Quando ele fala em natureza terrena, ele está se referindo, evidentemente, aos aspectos inerentes à carne, né? Às obras da carne. E a avareza é um desses aspectos. Mas Paulo, no final do versículo 5, ele diz que a avareza é idolatria. E normalmente, quando a gente fala em idolatria, especialmente no meio evangélico, a gente tem um entendimento, a gente tem um conceito sobre o que seja idolatria. Mas gostaríamos de introduzir o estudo de hoje justamente colocando esse questionamento: por que o apóstolo Paulo faz essa colocação? Por que ele afirma que a avareza, e nós já explicamos o que é o homem avarento, a avareza, por que a avareza ela é idolatria? Ela é igual à idolatria, ou ela tem o perfil da idolatria, né? Por que
que o avarento, ele é um idólatra. Por quê? Que o avarento, biblicamente falando, ele é um idólatra. Então, para nós respondermos, né, esse questionamento, eu não sei se você já fez esse questionamento, mas eu me lembro, quando eu li, uma das primeiras vezes que eu li esse texto, ainda muito novo na igreja, né, e a gente já tinha algum conceito de idolatria, a gente ouvia falar, né, e eu particularmente vim de um meio onde essa prática era comum e é comum, mas me questionei no início por que o avarento, né, aquela pessoa que é apegada excessivamente aos bens materiais, por que ele é um idólatra, né? E então, para nós respondermos esse questionamento, claro, eu acredito que boa parte dos irmãos entendem claramente por que Paulo faz essa afirmativa. Então, para tanto, seria importante, acho até com o propósito de revermos e olharmos biblicamente essa prática, né? A idolatria. Então, biblicamente falando, especialmente no contexto do Velho Testamento, né? Porque essa prática, a idolatria, é uma prática antiguíssima, né? Milenar, né? Então, quando nós falamos em idolatria e nós olhamos para o Antigo Testamento, nós estamos falando de uma prática exercida por aqueles povos pagãos, né? Pelos povos que não conheciam o nosso Deus. E essa prática que era exercida por ele era justamente uma prática deles prestarem culto e adoração a deuses pagãos, a deuses que, na realidade, eram fruto da própria imaginação humana, eram falsos deuses. Via de regra, esses deuses aos quais se devotava, aos quais se prestava culto e adoração, via de regra, eram deuses criados, né, pela própria imaginação do homem, né, própria imaginação do homem. E esses deuses pagãos, eles eram apresentados, digamos assim, em imagens de escultura, né? Normalmente um deus tinha, né, a personificação numa imagem, que podia envolver, às vezes, corpo de animal e semelhança humana, enfim, né? Mas esses deuses, eles tinham uma imagem. Isso era uma coisa muito inerente à questão da idolatria, a imagem, né? E, via de regra, eles eram feitos de poderiam ser feitos de diversos materiais, né? Essas esculturas, essas imagens, podia ser feito de madeira, né? Podia ser feito de pedra, podia ser feito de prata e podia ser feito de ouro, né? Então, biblicamente, quando se fala em idolatria, os povos idólatras, né? Então refere-se àqueles povos que criam, né? Que adoravam, que prestavam culto a deuses os mais diversos possíveis. Quando a gente lembra, por exemplo, da história de Israel num dado período, mais especificamente no tempo do profeta Elias, foi uma época em que, por influência de nações vizinhas, Israel estava sendo influenciado a buscar, né, o deus Baal, que não era Deus. A prova que foi feita no Monte Carmelo provou que Baal não era Deus. Lembram da disputa entre Elias e os profetas de Baal, né?
não houve nenhuma manifestação, não houve nenhum sinal, e Deus manda fogo do céu. Porque na realidade só existe um Deus, né? Então Baal era mais um caso, né, o exemplo desses deuses, né? Mas chega num dado momento da história, mesmo depois de ter Deus se manifestado a Abraão e a seus filhos individualmente, depois a Isaac, depois a Jacó, os patriarcas, chega num dado momento em que a descendência de Abraão, a descendência de Jacó, vai para o Egito, por intermédio de José, e lá permanecem escravos durante algum tempo. Eles, durante 30 anos aproximadamente, estavam lá sob a proteção de Faraó, e depois que morre José, essa coisa toda, então começa a se iniciar um processo de escravidão. Então Israel permanece 400 anos nessa condição. Mas chega um dado momento em Deus se revelar, em Deus se mostrar para Moisés e para um povo que aparentemente não o conhecia, não sabia o seu nome. Então Deus se revela a Moisés. Num dado momento da história, Deus vai se apresentar. O objetivo é Deus se apresentar a este povo que estava lá cativo. Mas ele inicialmente se apresenta a Moisés. E Moisés, como profeta de Deus, ele recebe a incumbência de apresentar esse Deus, né? Se você olhar ali em Êxodo 3, você vai ver o momento em que Deus chama Moisés. Olha, Moisés, eu vou te enviar o meu povo, fala para o meu povo. Moisés questiona, mas se eles me perguntar como é que é o teu nome, Deus fala com Moisés, e Moisés então recebe essa responsabilidade, né, de apresentar Deus através, inclusive, de 2 grandes sinais, né? Aquele de lançar o seu cajado no chão, virava uma serpente, e também quando ele colocava a mão dentro das suas vestes e ela voltava de dentro leprosa, depois ele botava novamente. Então isso são sinais que Deus concedeu a Moisés para que o povo de Israel, os seus irmãos, os irmãos de Moisés, acreditassem que Deus tinha evidentemente falado para Moisés, né? Mas não somente isso, o próprio Deus, ele mesmo, ele se manifesta de uma maneira poderosa lá no Egito, né? Não somente ao seu povo, mas Deus se manifesta ao próprio povo do Egito. Todo o Egito vê as maravilhas que Deus faz, né? As obras que Deus faz no Egito, né? O poder de Deus, a glória de Deus, e o próprio Faraó, né? Deus revela quem ele é, o seu imenso e infinito poder. Deus se revela a esse povo que realmente entende que ele era Deus. E Deus faz mais. Deus, primeiramente, ele se revela e depois ele promete e faz o seguinte: Deus vai libertar. Esse é o propósito, inclusive, dele chamar Moisés. Olha, Moisés, eu estou te chamando porque você vai libertar esse povo. Você vai se dirigir a Faraó e você vai dizer para Faraó liberar o meu povo. Então, Deus liberta o povo de Israel. Ao mesmo tempo que Deus liberta o povo de Israel, Deus estabelece uma aliança. Presta atenção que você vai entender a progressão do nosso raciocínio, né? Deus estabelece uma aliança com Israel. E dentro dessa aliança, Deus coloca preceitos, Deus coloca ordem, né? Mandamentos, Deus coloca preceitos. E uma das coisas que Deus coloca, quando a gente olha especialmente ali nos 10 mandamentos, é que Deus não lhes permitia, nessa aliança, que eles tivessem outro Deus. A aliança e o que Deus requer deste povo é que eles viessem a servir, a prestar culto e a adorar somente a Ele, o único Deus, né? O único Deus. Por isso que lá em Êxodo, se você puder abrir comigo, você vai ver
Deus estabelecendo essa condição em Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo 20. Deus já de cara estabelece uma coisa que o povo deveria guardar. Deus diz assim, ou a palavra de Deus diz assim: então falou Deus todas essas palavras. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Então Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, falando para o povo, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nos primeiros dias de liberdade, irmãos, Deus já estabelece e Deus mostra o que Ele quer deste povo. E aí diz no versículo 3, primeira coisa que Ele manda: não terás outros deuses diante de mim. E mais, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então Deus, Ele já lança de antemão essa condição, esse mandamento, essa ordem. Olha, eu não vou admitir vocês terem outro Deus. Eu sou o vosso Deus, me revelei a vocês, né? Então vocês só vão prestar culto a mim. Mas é o interessante, irmãos, como é que é o ser humano. Assim que o povo sai do Egito, depois de ter ouvido essas coisas, Deus, ele diz para Moisés, lá em Êxodo 32, e Deus diz para Moisés: Moisés, o povo já falhou. Moisés se retirou para o monte, estava lá 40 dias, o povo começa a dizer: esse Moisés, nós não sabemos o que aconteceu com ele, já está lá há 40 dias, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um Deus para nós. Esse povo, que assim que recebe, há poucos dias tinha recebido a ordem para não ter outros deuses, né? Então, lá em Êxodo 32, 7 e 8, nós vemos Deus dizer: olha, Moisés, esse povo, eles fundiram um bezerro de ouro, eles lhe prestaram culto com sacrifício e o adoraram. Essa atitude é a exata expressão de idolatria. Então, idolatria, conforme disse anteriormente, é a devoção, a adoração e o culto a um Deus que é feito pelos homens, criado pela imaginação humana e feito na prática, a imagem por mãos humanas. São pessoas que vão esculpir a pedra, o metal, enfim, se é fundido, né? Então vai sair aquela figura, né? E ali, nesse caso, em Êxodo, nós vemos exatamente a exata expressão da idolatria. Eles fizeram um Deus de ouro, eles prestaram um culto a esse Deus, oferecendo sacrifício, e os adoraram. E por causa disso, a Bíblia diz que 3.000 homens pereceram. 3.000. Se você for ver a história de Israel, depois que aconteceu isso, primeiro Moisés, ele virou pó, aquele bezerro, e dissolveu na água, e as pessoas beberam. Olha só como é que foi a ira de Deus. E depois 3.000 homens, que foram considerados talvez os mentores, os que induziram o povo a essa prática, 3.000 homens morreram. Então, para que nós possamos entender, no contexto da lei de Moisés, na lei de Moisés, a idolatria tornar-se-ia, então, a substituição, que foi o que aconteceu ali, no coração do homem, né, desse único Deus por um falso Deus. Foi o que aconteceu.
eles já tinham um Deus, Senhor Jeová como Deus. Então eles dizem, olha, nós vamos fazer um Deus para nós. Esse é o Deus que vai nos guiar, né? Então, no contexto da lei de Moisés, idolatria, olhando para a luz da lei de Moisés, então seria aquela atitude de abandonar Deus, o nosso Deus, e colocar em seu coração e passar a cultuar, a adorar e a confiar num falso Deus feito por mãos humanas. Então, ainda aqui envolveria essa questão das imagens, né? Com relação a isso, com relação a esses deuses, né, a Bíblia coloca de uma maneira interessante, né, a respeito desses deuses, dessas imagens, e o que sucede às pessoas que confiam nesses deuses. Olhe comigo em Salmo, se você puder abrir, Salmo 135, versículo 15, diz assim, ó, Salmo 135 e 15. Isso é o que a Bíblia fala sobre esses deuses. Os ídolos das nações, ou seja, esses deuses, né, são prata e ouro, é material, obra das mãos dos homens, conforme nós falamos. A idolatria implica, né, em deuses criados pela imaginação humana e feitos por mãos humanas. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. E aí diz o versículo de número 18. Como essas imagens se tornem aqueles que os fazem, o escultor, aquele que prepara a imagem, que serve de tropeço para as pessoas, e todos aqueles que nesses deuses confiam, né? Então a Bíblia condena claramente a prática, né, da idolatria, né, especialmente nesse contexto do Velho Testamento, né? Porque nós podemos ter mesmo no nosso tempo, né, ainda a prática idolátrica, onde as pessoas se curvam diante de imagens, né, e falam muitas vezes com as imagens, essa coisa toda. A gente não pode julgar, porque a gente sabe que a pessoa ainda não teve um entendimento, ainda não teve os seus olhos abertos, né? Mas é assim, né? Isso é uma coisa que ainda acontece nos nossos dias. Muito bem, mas permanece a pergunta. Depois de ter falado isso, qual é a relação, porque essa foi o questionamento que nós lançamos no início, qual é a relação, o que tem que haver o avarento com aquele que pratica idolatria? Qual é a relação? Por que Paulo diz que a idolatria, que a avareza é idolatria? Parece que não tem ligação, né? Alguém poderia imaginar, acho que não faz sentido, e como Paulo fala lá em Efésios 5:5, né, que o avarento é idólatra. Ele cita todos aqueles, uma classe de pessoas que não vão herdar o reino de Deus, né? E um deles é os avarentos, ou o avarento, que é idólatra. E ele fala lá também, ele enfatiza, assim como ele fala que a avareza, aqui em Colossenses, que a avareza é idolatria, aos Efésios ele diz que o avarento é idólatra. Quer dizer, a mesma coisa, né? Então permanece esse questionamento. Na verdade, nós entendemos claramente que esse conceito de idolatria, ele, olhado para o Antigo Testamento, olhado para a lei de Moisés, ele tem esse conceito. Mas quando nós olhamos especialmente para o contexto
do Novo Testamento, e mais especificamente, como no caso de cartas, como no caso de Colossenses e Efésios, né, o conceito agora de idolatria, não do Velho Testamento, ele se amplia, ele se estende, ele se aperfeiçoa, ele se torna maior. Não refere-se somente àquela prática de adoração, de culto a deuses pagãos, né, que são esculpidos numa determinada imagem, né? Quando nós passamos a entender, irmão e irmã, que não somente, presta atenção, que não somente esses deuses pagãos lá de trás, como Baal, não somente eles podem tomar o lugar de Deus no coração, não somente no coração humano, mas muitas outras coisas podem substituir Deus no coração, porque a idolatria ela não diz respeito somente a uma prática de adorar um Deus, né, um falso Deus esculpido numa imagem. Idolatria é a substituição de alguma coisa, seja lá o que for, no lugar de Deus. No lugar de Deus, no coração humano. Então, nós poderíamos citar muitas coisas que substituem Deus no coração do homem. Nós podemos falar sobre riquezas, e aí a gente já começa a entrar na questão da avareza, né? Riqueza. O que o avarento é? O avarento é apegado, né, às riquezas, e para tanto ele faz cada coisa, né, para obter mais e nunca se satisfaz. Muitas vezes ele comete crimes, né? Porque a busca é uma busca incessante. Então as riquezas materiais podem se tornar um Deus no coração do homem. O poder pode se tornar, né, pessoas que têm sede de poder, né, e fazem tudo pelo poder. E o poder passa a ser um Deus, um falso Deus no coração dessas pessoas, né? A fama, nós podemos citar muitas coisas, mas evidentemente no contexto do que nós estamos estudando, aqui nós iríamos nos voltar para as riquezas. As riquezas se tornam um Deus no coração do avarento. Nesses casos, como riqueza, poder, fama, né, essas coisas se tornam alvo de culto, não somente de busca, mas de culto, de adoração. Há alguém que diga que o coração do homem foi feito e ele, de alguma forma, ele sempre vai buscar alguma coisa para adorar. Ele pode adorar um filho, pode adorar a esposa, ele pode adorar coisas, né? Como posição, é a mesma atitude, essa devoção, como se fora a um Deus pagão, né? Então essas coisas, elas se tornam alvo de culto. O cara começa a cultuar a riqueza, né? Ele começa a ter uma atitude de adoração. Não é simplesmente entender da necessidade, muitas vezes da função que essas coisas exercem em nossa vida, mas a coisa passa disso, né? E passa para um estado de adorar essas coisas, né? De ver isso realmente como um Deus, né, nessas vidas. E aí, claro, se essas coisas passam a ser o motivo de culto e adoração e confiança, Deus, evidentemente, vai ficar rejeitado. Isso é muito sutil, né, por parte desses homens. Como é que é isso? Jesus fala sobre isso, que quando alguém se devota a um senhor, quando ele se entrega a um senhor, quando ele adora a um senhor, quando ele serve a um senhor, ele não pode servir a outro. Jesus diz lá em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. E aqui o Senhor, né, ele diz, é impossível alguém servir a Deus
e servir, uma versão fala as riquezas, ou a Mamon, considerado o Deus encarnado nas riquezas, ou o Deus que se manifesta nas riquezas. Não que seja propriamente o Deus da riqueza, mas a própria riqueza. Tanto em que algumas versões falam ninguém pode servir a Deus, e o servir aqui, irmãos, é adorar. Tá? Ninguém pode adorar a Deus e adorar as riquezas. O servir aqui, não sei se você sabe, mas muitos textos apresentam Moisés, por exemplo, Deus fala para Moisés, Moisés, fala para o faraó que vocês vão sair daqui, eu quero que vocês saiam e vocês possam ir no deserto me servir. O servir ali é prestar culto, né? A Bíblia diz lá em Atos 13, quando a igreja de Antioquia envia Paulo e Barnabé, orientado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que aqueles irmãos da igreja, enquanto serviam ao Senhor e jejuavam, e o servir ali, eles estavam em estado de adoração. Jesus diz que é impossível alguém servir a Deus e servir as riquezas. Se ele diz que é possível servir as riquezas, é porque existem pessoas que realmente têm uma atitude de adoração às riquezas. Com toda certeza, irmão, sem dúvida alguma, a confiança, ela é um elemento que faz parte da idolatria. A confiança. O Salmo 135:18, ele fala justamente isso, que tornem-se iguais a eles aqueles que fazem a escultura, como todos aqueles que neles confiam. Então existe uma atitude de confiança no ídolo, naquele Deus. Da mesma maneira como existe uma confiança por parte daquele que adotou para ser o seu Deus, o seu ídolo, a riqueza. Você acha que não existem homens que confiam nas riquezas? Isso é o que a Bíblia mais fala. Por isso a Bíblia sempre vai condenar toda confiança exacerbada que não seja em Deus. Por exemplo, de pessoas que confiam na força do braço, que confiam nas coisas materiais, que confiam no homem. O homem aqui é confiar no poder humano, na capacidade humana. E quem sabe até nas riquezas do homem. A Bíblia diz em Jeremias, maldito o homem que confia no homem. Então, toda confiança, quando nós falamos em confiança na Bíblia, você pode percorrer toda a Bíblia. Você sempre vai ver a orientação de Deus para que a nossa confiança sempre esteja nele. Nele deve estar a nossa confiança. Todo aquele que confia em alguma coisa que não seja Deus, ele evidentemente estará em maus lençóis. Mas certamente, assim como nós confiamos no Deus que nós adoramos, nós confiamos no Deus que nós adoramos. O idólatra, ele confia no Deus que ele adora. Pode ser a riqueza, pode ser o seu próprio eu, né? A intronização no coração do eu, né? O individualismo, né? Aquela coisa do eu ser exaltado, muitas vezes até acima das próprias riquezas. Existem muitas coisas que buscam entronizar-se no coração do homem, né? No contexto, claro, no contexto de Colossenses, conforme eu disse anteriormente, né? O Deus do avarento, quem é o Deus do avarento? No contexto de Colossenses, o Deus do avarento são as riquezas. Por isso que Paulo fala que a avareza é idolatria, porque as coisas, as posses, os bens, o tesouro terreno se torna a confiança, se torna objetivo de adoração, de devoção por parte daquele que está apegado a essas coisas. Mas a Bíblia fala alguma coisa sobre esse tipo de confiança. Claro.
A Bíblia não aprova. Como disse anteriormente, a confiança no homem, a confiança nos exércitos. A Bíblia diz que uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nosso Deus. O que é isso senão uma crítica aos povos pagãos que manifestavam a sua confiança em força humana, em poder humano, né? A Bíblia condena, a nossa confiança tem que estar em Deus. Mas a Bíblia fala alguma coisa, e eu busquei alguns versículos para mostrar, né, a desaprovação, a reprovação por parte de Deus, por parte da sua palavra, com relação a esse tipo de confiança. Provérbios, por exemplo, 11:28, Provérbios 11:28, diz que quem confia nas suas riquezas cairá. Não vai permanecer. De alguma forma, ele vai ser quebrado, ele vai se decepcionar, ele vai ter problemas, se a confiança dele estiver na riqueza. Jesus Cristo traz uma parábola, que eu nem tinha notado, mas é bem conhecida, sobre aquele homem rico. Lembram-se? Ele tinha os celeiros e ele produziu muito, né? E aí a plantação, a colheita foi enorme, ele disse, o que eu vou fazer? Eu vou derrubar esses celeiros, vou fazer celeiros maiores. E ele faz isso, e ele guarda toda a sua colheita, enche aqueles celeiros, e ele diz, agora alma, agora você pode ficar sossegada, porque agora você tem para muitos dias, você agora pode comer, você pode beber, você pode... Quer dizer, é a expressão de alguém que confia nas riquezas. E interessante que Jesus diz, mas se ouviu a seguinte voz, louco, hoje pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado será para quem? Então, Jesus advertindo, né, o perigo, o abismo que é de alguém que confia nas riquezas e faz das suas riquezas a sua própria segurança, né, o seu próprio Deus. Tem um salmo interessante, olha só aqui, o Salmo 52, que também fala sobre... e aqui nesse salmo a gente pode entender que esse homem que confia nas riquezas, ele é o avarento. E nós vimos na semana retrasada que o avarento ele faz coisas absurdas para alcançar os seus objetivos. Quer dizer, a sua ganância, a sua sede por ter mais, sempre mais, é tão grande que ele passa por cima da ética, ele passa por cima da lei, ele passa por cima do que é justo. E olha só como é que Davi, ele introduz esse salmo, o salmo de número 52, a partir do versículo 1. Ele diz assim, por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Poderoso aqui é um homem rico, né, cheio de posses. Né? Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Olha, a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É como navalha afiada, ó praticadora de enganos. Olha só as atitudes desse homem, né? Amas o mal antes que o bem, preferes mentir do que falar a verdade. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Mas Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda, e te extirpará da terra dos viventes. Então, os justos vão ver tudo isso, temerão e se rirão dele, desse homem poderoso, dizendo, eis aí o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Esse é o avarento.
que confia nas suas posses, né? Ele será destruído. Nós, como filhos de Deus, e temos experimentado as bênçãos de Deus, né? A providência de Deus, a provisão de Deus. Deus nos tem dado coisas, amém. Deus nos tem dado alguma posse, amém. Como devemos agir? Como devemos lidar com isso? Devemos lidar com prudência? Devemos lidar com sabedoria? Sim, porque Deus nos entrega coisas e nós somos como mordomos. As coisas, na realidade, estão à nossa disposição para nós cuidar. Existe uma responsabilidade grande daquilo que Deus nos dá para que a gente possa fazer uso com sabedoria e com prudência. Mas nunca, jamais permitir que essas coisas assumam o lugar de Deus no nosso coração. No momento em que as coisas que Deus nos concede, as coisas que Deus nos dá, assumem o lugar de Deus, nós estamos diante de um abismo. E note bem que é justamente isso que aconteceu com Israel. Eu sempre penso nessa ocasião em que Israel sai do Egito. Eles não tinham nada, eles eram um povo pobre lá no Egito, eles eram escravos. E Deus disse: vocês vão sair do Egito com mão cheia de prata e ouro. Cada vizinho, se lembra dessa passagem? Peça ao seu vizinho ouro e prata, e cada vizinha, cada mulher, cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha. E eles saíram, a Bíblia diz que eles despojaram os egípcios, porque a coisa estava tão difícil para os egípcios, tinha acabado agora de morrer todo o primogênito em toda a terra do Egito, a última praga. Então o faraó disse para eles: saiam daqui de uma vez, né? Porque o que vai ser de nós, esse povo? E aí, seguindo a ordem de Deus, eles começaram a pedir: me dá isso, me dá isso. E o povo ia entregando: toma, mas sai. E eles saíram com riquezas. Tanto saíram com riquezas que foi possível eles fazerem aquele bezerro de ouro. O Deus que eles fizeram vieram das bênçãos que Deus havia concedido. Então isso é o grande perigo, muitas vezes, das coisas que Deus coloca em nossa vida, dessas coisas assumirem o lugar de Deus. E de repente, quando a gente se apercebe, a gente está já cultuando essas coisas, né? E a gente está passando a confiar nessas coisas. Um último texto que a gente possa ler sobre o perigo, né, e a miséria de alguém confiar nas próprias riquezas, né? Nós vemos ali em 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 17. É um texto bastante conhecido, né? E ele diz assim, 1 Timóteo 6 e 17. Exorta aos ricos. Ele está falando da igreja, de ricos na igreja, viu, irmão? Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança ou a sua confiança na instabilidade da riqueza, antes em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Avisa os ricos para que eles não caiam nessa armadilha, que eles não coloquem a sua confiança nas riquezas, mas que eles coloquem a sua confiança naquele que pode nos abençoar e pode nos conceder, né? Tudo o que nós alcançamos procede de Deus, assim a gente crê, né? Deus nos concede essas coisas. Quem é que sustentou Israel no deserto durante 40 anos? Quem foi que sustentou? Né? Não permitiu que os sapatos envelhecessem. É algo maravilhoso que Deus faz, é um milagre que Deus faz no deserto, né? Trazendo o alimento, né? O pão, o maná, né? Durante 40 anos. E quando eles entram, depois de 40 anos, quando eles entram para tomar a posse
na terra prometida, naquele exato dia, não caiu mais o maná. Porque agora eles estavam na terra que ia ter o fruto. Né? Deus, Ele nos concede isso porque Ele é o nosso Deus. Só existe um Deus. Né? Não existe outro Deus. Então, confiar em um outro Deus com D minúsculo é uma derrota. Né? Tudo que se possa apresentar como Deus, na verdade, não é nada. Só existe um Deus. Só existe um Deus. E Deus fala a respeito dessa verdade através da sua palavra, né? Em Isaías, e a gente aí se encerra, Isaías, capítulo de número 45, Isaías 45, versículo de número 5. Olha só que texto lindo, né? Quando Deus vai falar com Ciro, que vai ser o libertador de Israel, um homem que nem o conhecia, né? E ele diz assim no versículo 5 do capítulo 45 de Isaías: eu sou o Senhor, e não há outro Deus além de mim. Perdão, eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E no versículo 22 ele diz, desse mesmo texto: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, substituir qualquer coisa no coração em lugar de Deus é um fracasso, é uma derrota. A igreja de Laodiceia se achava rica, se achava satisfeita, não tinha necessidade de nada, confiava na estabilidade das riquezas, e Deus, você não sabe que você é pobre, cego, miserável, nu. Então, esse entendimento, esse equívoco, de trazer ao nosso coração a busca sempre de algo para se confiar. A nossa confiança deve estar em Deus. E o nosso culto e a nossa adoração somente a Deus. Nós não podemos cultuar a nada, adorar a nada, a não ser Deus. O diabo quis que Jesus o adorasse. E ele diz, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor seu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, ó Senhor, te bendizemos em nome de Jesus Cristo, porque entendemos, Pai, que Tu mesmo, pelo Teu poder e pela Tua escolha, Tu te entronizaste em nossos corações. Queremos confessar, Senhor, que o Senhor é digno, por isso mesmo, e ajudados pelo Teu Espírito, prestamos adoração somente a Ti, Senhor, porque és digno de ser adorado. Prestamos culto a Ti, Senhor, porque és digno de ser cultuado. E em Ti, Senhor, depositamos toda a nossa confiança, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso tesouro. Tu disseste, Senhor, aonde estiver o Teu tesouro, ali estará o Teu coração. O nosso coração está em Ti, Senhor, porque Tu és o nosso tesouro. E nós te agradecemos porque foi o Senhor que fez isso em nós. Não fomos nós que escolhemos isto, Pai. Por isso nós te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação. Obrigado, Pai, por esta palavra trazida ao nosso coração. Que o Senhor, através do seu Espírito,
nos traga mais entendimento. Que essa palavra, Senhor, possa frutificar em nossa vida e que, se de alguma forma temos sido tentados a depositar a nossa confiança que não seja em Ti, Pai, que isso seja desfeito em nome de Jesus. Que toda a nossa confiança, que o nosso coração esteja totalmente voltado para Ti. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos a Tua bênção sobre cada vida, Senhor, que aqui está. Tu és o Deus da provisão. Por isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor olhe para cada necessidade, Deus, de cada família, de cada pessoa. Vem com a tua provisão, Pai, estende tua mão. Supre, Senhor meu Deus, as nossas necessidades em Cristo Jesus. Leva-nos, ó Deus, na tua bênção e na tua paz. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos. Em nome do Senhor, Pai. Glórias a Deus. Amém? Amém, amado? Glória a Jesus. Deus abençoe.